Feliz 2026, a primeira vez depois, né, de todos esses festejos, a gente se reencontra nesta casa, que, como sempre eu falo, é um educandário, né, onde nós possamos não só desfrutar da convivência fraterna, mas trabalhar em um contexto tão importante que é o aprendizado. E hoje, por falar em aprendizado, nós trouxemos uma proposta que, acredito eu, ser irrecusável, já que nós estamos estudando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e critérios para uma evangelização e esforço de promoção. Sem dúvida, é uma proposta que Jesus já havia anunciado quando aqui veio. Então, eu trouxe uma reflexão aprofundada também na doutrina, mas hoje com um contexto muito pedagógico que nós precisamos estar atento dentro dessas reflexões, e é do Evangelho na Periferia. O autor é de Eurípides Veloso de Matos, ele é um estudioso e pesquisador também, mas ele se aprofundou nas obras pedagógicas de Eurípides Barçanufo, que todos devem conhecer. Nós trouxemos alguns trechos para analisarmos essas questões e onde nós podemos estabelecer os critérios necessários para o processo evolutivo de cada um de nós. Já que fora da caridade não há salvação, o maior investimento do ser nessa proposta de crescimento é a evangelização do ser dentro dos princípios morais estabelecidos por Jesus. E vamos ver como estabelecer essa proposta, caminhando com Jesus, que é a proposta do trabalho, da assistência fraterna, e não de se sentir-se como um espectador diante deste trabalho. À medida que vamos inserindo nessa evangelização, vamos observar que temos que dar a nossa contribuição dentro dessa proposta de trabalho. Aí que a doutrina, a casa espírita e as propostas de trabalho estabelecidas pelo centro espírita, pelo núcleo espírita, é de grande valor e de oportunidade, de ação de trabalho, de crescimento dentro da moral do Evangelho de Jesus. Ou seja, nós estamos amparados, literalmente amparados, para essa proposta do crescimento. E aí, quando nós falamos desse critério com esforço para uma promoção, é o que nós queremos fazer. E é imprescindível que o Evangelho seja esse condutor principal que vai nortear essa caminhada enquanto estamos a caminho do desenvolvimento do aprendizado, que se estabelece e se abre como pontes e horizontes dessa possibilidade que temos que fazer para crescer. É óbvio, e nós já sabemos, que sem esforço, sem persistência, sem insistência do candidato a que se propõe ao trabalho fraterno, seja na casa espírita, seja fora da casa espírita, se não estabelecermos esse esforço, fazendo essa persistência, fazendo essa insistência conosco mesmo, não sairemos do lugar. Não iremos agregar nenhum dos valores que Jesus já anunciou, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito. Então, se nós nos esforçarmos a ponto de, iremos sair da condição de que estamos agora, nos promovendo a patamares mais elevados a partir de toda essa compreensão. Então, as referências são conhecidas de todos: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho na Periferia, como eu falei, de Eurípides Veloso de Matos, Educandário de Luxo, Chico vai nos trazer maravilhosos textos, e da revista Reformador. Então, começamos com o Evangelho que diz: a promoção nem sempre é repassada pelo coração ao coração que precisa. Assistir é dever, promover é a resultante, e os resultados pertencem a Jesus. A essência, pois, é assistir com expectativa de promover. Só assim atenderemos ao apelo do Mestre. Ele foi o maior exemplo que nós temos, que assistiu coração a coração, sempre nos convidando a uma proposta renovadora de transformação moral, nós já sabemos. Agora, esse repassar a partir do conhecimento que nós absorvemos do Evangelho, que nós absorvemos da doutrina,
passar de coração a coração, com a mesma proposta, com a mesma fidelidade que Jesus vem nos convidando a fazer, extrair de nós a essência pura daquilo que nós já podemos oferecer, não como expectativa somente para nós, mas principalmente no ato da promoção para com o outro. Colocar esse sentimento, essa essência de amor verdadeiro, sublime, que nos propõe o Evangelho, passando com segurança, com fidelidade, com respeito, e assim vai. Então, se fizermos esse repasse na medida exata, não só o que gostaríamos que fosse para conosco, mas que pudéssemos dar um passo mais além, colocando e vendo, percebendo, absorvendo o quanto estamos empregando o esforço para que algo de melhor saia de nós para o encontro do outro, né? Então, ele nos fala que toda vez que agirmos assim, estaremos promovendo não só a nós, mas o outro também. Assim, não pode macular a expectativa da promoção, pois assistencialismo puro tem conotações que depreciam. A considerar que não faltam os que, no meio espírita, confundem o sentido dos atos ou programas caritativos em torno dos que precisam de auxílio. E é óbvio que a Casa Espírita já compreendeu e exerce o seu papel dentro da proposta fraterna de assistir, e nós vamos ver que a condição de necessitado não é só daquele que está precisando. Nessa condição, somos todos nós necessitados de compreensão, de amor e de assistência fraterna. É um engano, um equívoco, quando alguém pensa que está auxiliando o outro, assistindo o outro, que ele está fazendo algo porque o outro é o coitado, porque o outro está doente, que ele que tem essa condição de fazer algo mais importante. Pelo contrário. Nessa proposta, o Evangelho nos convida a refletir que somos todos necessitados de compreensão, de auxílio, seja de que situação estejamos passando, porque não somos espíritos perfeitos ainda. Então, ele nos coloca a assistir, tirando aquela imagem que estamos fazendo algo para o outro, porque o outro só precisa e nós não precisamos, que estamos fazendo. Então, vai tirando essa ideia e nos colocando em uma condição de igualdade na realização dentro da promoção para o outro. Que à medida que vamos fazendo algo em benefício ao outro, estamos fazendo a nós. O primeiro degrau que sobe é aquele que faz, tendo consciência que a entrega deve ser justa, honesta e, acima de tudo, ele vai colocar um ingrediente muito importante, que é o amor dentro do ato de fazer. E a humildade é o coroamento desse sentimento que deve nortear aquele que faz. Porque é a humildade que vai igualar as criaturas. Então, essa perspectiva, ela vai em linha reta, querendo a ascensão daquele que ela está assistindo, seja no lar, seja na casa espírita, seja na rua, em qualquer lugar. Então, vamos tirar a expectativa de que somos bons ao fazer a caridade. Vamos tirar a expectativa de que os holofotes devem virar para aquele que está fazendo. A doutrina coloca, e é muito clara, que ao fazermos com uma, que a outra mão não saiba o que estamos fazendo. E essa perspectiva de ser reconhecido pelo que está fazendo, o Espiritismo, o Evangelho, tira essa situação, porque quem deve aparecer é a ação daquilo que se faz. É o amor em ação. E assim fez Jesus, exemplificando muito bem. Então, nós temos essa situação, que essa perspectiva e essa situação não deve permanecer conosco, né? Mas ele coloca uma situação importante, eu trouxe um trecho de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, e ele fala, essa faceta social foi inaugurada por Paulo de Tarso. Conhecemos um pouco da trajetória de Paulo, sabemos quem foi, não vamos falar de Paulo aqui, porque o foco é outro tema, mas ele abre esse leque para podermos observar que, a partir da transformação de Paulo, da compreensão que ele deu vários exemplos que cabe aqui nessa proposta que vamos agora colocar como os critérios para uma evangelização segura, firme, dentro dos propósitos,
né? Como falei, se fora da caridade não há salvação, temos que estabelecer critérios que possam nos educar, e a doutrina espírita é um desses faróis. Paulo coloca para nós. Podemos atender a muitos doentes, como ele mesmo fazia. E ele coloca no livro, muito bem, Emmanuel, na psicografia de Chico, que ele vai relatando e se reconhecendo como ele trabalhava dentro da proposta de ajudar os outros, porque era muito orgulhoso, muito egoísta, muita empáfia daquele homem, o Paulo de antes, né, que a gente conheceu, e agora como Paulo, esse renovado dentro dos preceitos de Jesus, ele tem essa condição de perceber o que ele fazia da forma que ele fazia. E aí ele coloca, não podemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. E aí eu fiz questão de grifar, porque me chamou muita atenção para isso. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Esse é um dos critérios que nós não podemos abrir mão em relação ao que estamos fazendo. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todo seria luz cristã para o auxílio mútuo. Por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigida bendita do Pai amoroso e filhos inquietos. Ele vai completar essa fala a dizer que todos nós somos necessitados nas questões morais e espirituais, e por isso o Evangelho veio para nos renovar. Por isso que todo o processo dos critérios, princípios morais estabelecido por Jesus, e agora na possibilidade do Evangelho, através da doutrina espírita, o investimento é no espírito. É colocar luz cada vez mais forte, precisa, nos alvos necessários para haver a transformação. E só podemos estabelecer transformação como proposta de trabalho. Ninguém se autoilumina em casa, deitado, assistindo a série favorita. Ninguém se autoilumina simplesmente esperando o dia chegar. Precisamos estabelecer critérios de estudo, de conhecimento, de proposta de ação de trabalho, e o Evangelho é tudo isso, o Espiritismo é tudo isso. É esse conjunto de fortalecimento que precisamos agregar dentro do estudo e da vivência aplicada. Ele vai falar isso mais tarde, porque não adianta adquirir tanto conhecimento, estabelecer tantos critérios de reforma íntima, fazer o checklist ali de tudo que tem que fazer e depois nós deixarmos tudo para trás. Um curso que nós começamos e não terminamos já é sinal de quanto estamos necessitados de persistir, de reforçar esses critérios, porque o tempo urge, 2026. Então, quando temos a oportunidade que a Casa Espírita oferece, através dos estudos, para alavancar a criatura, tirar da condição que está, nós, da condição de necessitados, para patamares mais elevados da saúde moral e espiritual, de consequências materiais, é a nossa oportunidade de aplicar todos os investimentos possíveis, persistência, insistência, autoestima, chamam como queiram, para aplicar nesse primeiro ponto, para despertar o espírito que está distraído pelas situações, das fantasias, das ilusões, ou muitas vezes estagnado no processo da preguiça, do comodismo e assim por diante. E despertar o espírito para um processo de renovação é tomar decisão, como Paulo fez. Paulo foi um espírito resoluto diante daquelas questões. Ele tinha sua braveza, sua cara feia, sua arrogância, mas era um espírito resoluto quando decidiu, porque compreendeu o que precisava, o que necessitava. O que necessitava. Que precisar, nós precisamos de muitas coisas. Mas necessidade e necessitar é a essência do espírito. Muita coisa é importante. E nós podemos até passar pelo aquele importante. Mas aquilo que é necessário é vital para o desenvolvimento
e a vida do espírito. Olha a diferença. A casa espírita oferece tudo isso. É um posto, é uma raiz grande que tem ramificações por todos os setores de ação do espírito. Escolha qual ação melhor lhe convém, não. A que melhor lhe agrega aos princípios que quer extrair dessa raiz para poderem alavancar por toda a seiva e dar bons frutos. É o que se espera. Precisamos enfincar mesmo. Precisamos criar dentro dessa raiz uma proposta de ideal futuro, permanente de vida, extrair dali a seiva, que é a doutrina espírita aplicada em uma possibilidade de uma realidade. Então, ele traz isso porque, sem esforço, nós não vamos conseguir. E não é o esforço físico, mas nós estamos falando do esforço daquela persistência, da repetição, da insistência, para podermos sair dessa condição e irmos em direção ao Pai. Mas ele ainda continua, Paulo, a dizer, lembrando sempre que, independente de ofertas materiais ou ações sociais específicas para a estabilidade social dos indivíduos, cuidar da sua formação moral é a mais sagrada das promoções. Cuidar da formação moral. Assim como, vou parar aqui porque cabe aqui um adendo a isso, a dizer que a evangelização infantil é um processo enriquecedor e necessário para ir para a juventude e para a vida adulta, já com uma base de formação, sagradas formações. Então, se dermos a possibilidade aos nossos pequeninos, através de tudo quanto a Casa Espírita oferece de trabalho de estudo e ainda de um investimento na evangelização infantil, porque é da base que precisamos construir esse edifício de fortaleza. É dessa base que nós iremos nos promover, porque chegará dia de que nós vamos necessitar. Então, ele fala que o equilíbrio moral constante, gesto simples, carregado de amor, de esperança salutar, de aconchego e carinho, nada esteja iluminando o espírito. E aqui eu grifei. Quando a ajuda contemporiza gesto consagrado na bondade, traz em si a bênção da promoção. Então, quando o pai matricula uma criança na evangelização infantil na casa espírita, ele está dando o exemplo de que é esse o processo que irá promover as criaturas. Olha só que bacana. Porque muitos de nós não passamos, talvez, por uma evangelização infantil. Já chegamos, já conhecemos a doutrina espírita já numa fase adulta. E nem por isso deixamos de nos evangelizar. Quem está estudando outras áreas da doutrina está se evangelizando, só que chegou um pouquinho mais tarde. O processo é o mesmo. Obviamente que o formato é adequado, né? É adequado, é sistematizado, adequado à necessidade daquele que encontra em outras fases. Mas o ensino é o mesmo. Então, essa é a oportunidade de nós nos promovermos através do estudo. Por que não se promove a crescimento espiritual tão somente pelo aspecto material, nós já sabemos, por outras situações, porque eu estou fazendo muita caridade, que bom, mas principalmente pela instrução, que é o primeiro ponto a ser desenvolvido. Muitos vão por outras áreas, está tudo certo, mas o primordial e essencial é a educação, porque sem ela não iremos exercer a caridade, a ação do trabalho, com a eficiência daquele que se preparou para o exercício. Então, podemos realizar a caridade, fazer a caridade e, lado a lado, estudando, instruindo o que é importante realizar. Mesmo que em embrião, os gestos e atitudes repetidos transformam. Nada resiste à cristalização no bem. Imagine, está o ano todo matriculado na Casa Espírita em um curso. Gente, que coisa boa, né? Eu sei que aqui tem e oferece. Então, essa persistência que devemos continuar realizando para nos promover a outras propostas de trabalho. E aí, Chico vai nos falar nesse livro, que eu considero também um dos tantos que ele nos oferece, com a oportunidade de nos educarmos.
Porque a educação acadêmica todos nós já conhecemos e é necessária e importante. Mas a educação espiritual, a educação espírita, a pedagogia espírita que nos oferece a doutrina enriquecidas pelo ensino moral e moralizador de Jesus, abre portas, consciências a outras dimensões que se desdobram o espírito. Porque não vivemos só em um processo encarnados, nós já sabemos. Os desencarnados continuam nessa proposta de renovação e o aprendizado é contínuo, não cessa. E se aqui encarnados nós já temos essa consciência, nós temos que continuar investindo na luz que deve permanecer em nós enquanto estamos a caminho com Cristo. Então, Emmanuel diz assim, a nova era, assentada em uma boa nova, que é o Evangelho, nos traria novos elementos para um novo paradigma assistencial, visando a uma promoção do ser. Emmanuel fala nesse livro, em 30 e poucos, quando foi psicografado. Lá atrás ele já dizia isso, né? Visando essa promoção. Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugurou um campo novo, no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre que seja em calamidade, penúria, sem distinção e credo e raça. Então, não é novidade nenhuma que a boa nova que veio, nós conhecemos a história, a parábola do bom samaritano, como foi realizado aquilo. E se pudéssemos abrir, e Amélia Rodrigues, eu sempre falo que ela é uma repórter do além, porque ela, fora, né, desse contexto, ela consegue visualizar, e Joana de Ângeles, pela pedagogia espírita, a psicologia dela, ela vai nos mostrando a atitude em relação ao movimento daquele que promove dentro de uma ação simples, pequena, foi um momento ali curto, para a gente observar o quanto nós podemos formar uma base que possa construir e dar assistência permanentemente a cada ser que nos busca. Então, isso são oportunidades visando sempre a promoção, o crescimento. Então, nós temos uma quantidade, não só de tempo, mas de oportunidades de poder nos promover fazendo pequenas ações, mas que sejam honestas, que sejam empregadas e carregadas de sentimentos que nos vão conduzir ao crescimento pelas ações de Jesus, como ele nos ensinou. Então, é a base do Cristo, era a base do amor, da ação da caridade, que nós já conhecemos, né? Benevolência para com todos, piedade, todas essas virtudes que norteiam em nós e que nos convidam ao exercício, deve ser colocada dentro das nossas ações. Então, o Evangelho diz que, para estender ainda mais esse conceito que estamos falando, da necessidade de amparar sem os atavismos acomodatícios dos que confundem a dualidade assistência versus promoções, podemos observar. E é bom que a gente possa incutir isso em nós, para fazer da forma, não como eu quero, como eu estou pensando que seja, mas da forma correta, do que realmente deve ser, e não estabelecido pela minha vontade, porque a minha vontade é caprichosa, orgulhosa ainda, mas pela vontade estabelecida por Deus, estabelecida por Jesus. Esse é o farol que nós devemos ter em mente. A lei de amor constitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Ante os carentes de recursos materiais e morais, não se promove antes de assistir. Olha aí, não se promove antes de assistir. Ele sempre coloca, isso é fundamental. E é evidente que a falta do equilíbrio para a renovação justa, nem simplesmente assistencialismo, nem apenas promocional. É preciso, contudo, compreender que evangelizar, levantar a autoestima, sociabilizar, compartilhar, estudar, são notáveis formas de promover. Olha aí, a pessoa fala, hoje eu não tenho nada para dar, eu não tenho algo a compartilhar. É engano, nós temos sim. Nós temos, se quisermos investir, podemos levantar a autoestima de uma pessoa com uma palavra, ou podemos rebaixar ela com uma palavra também, a partir do ponto de vista ou da decisão que tomo para diminuir ou para crescer e evoluir o outro. Isso vai depender simplesmente de nós. Então, ele fala, preciso compreender que evangelizar é isso, é ensinar pelo exemplo.
Então, nós temos toda essa condição de fazer. Só não vamos fazer se não quisermos. E é isso que ele coloca aqui. Jesus não ofereceu situações diferentes em momento algum. Ele ofereceu isso. Ele nos ajudou dentro desse trabalho, dando o seu amor, dando a compreensão. E é isso que ele fala aqui, que é uma das formas de promover. E o que nos falta, às vezes, é o conhecimento para fazer e o sentimento para atuar. Porque se formos fazer uma entrega de um trabalho de assistência fraterna, se não estamos preparados, ele vai falar disso aqui, temos que nos preparar. E ele coloca um diferencial nesse sistema de se preparar, porque às vezes nós estamos com tanta vontade de dar assistência, de fazer a caridade, de fazer algo, que nós saímos atropelando a todo mundo, né? Ou muitas vezes a nossa preparação é do nosso modo, e ele vai dizer como devemos fazer. Então, das mensagens, destacamos aqui uma escolhida pelas circunstâncias que nos propiciaram o elevo de observar o semblante alegre e confortador do médium quando ele, com o texto psicografado às mãos, no Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, no dia 26 de julho de 1956, com o ar de quem, de alguma forma surpreso, quisera despertar-lhes novos emblemas ante a caridade. Assim se pronunciou. Que beleza, é a primeira vez que Emmanuel dita uma mensagem tópica. Aqui eu abro um parêntese, Chico, todos os anos era convidado para proferir uma série de palestras, fazer seminários, levando a mensagem de Jesus. E uma dessas propostas que ele estava, e eu vou colocar aqui quais são essas propostas, ele recebeu uma psicografia de Emmanuel em tópico, que é um documento. E não mais simplesmente uma mensagem, se tornou como uma forma de regra de conduta para a parte da assistência fraterna, da caridade, da ação, da doutrina espírita, um documento, a importância que ele traz dentro desse valor. Por isso ele diz assim, na revista Reformador, possibilitaria maiores interpretações, inclusive sobre a estrutura do texto. Um texto em tópicos próprio de um documento normativos orientadores. No contexto social da época, significava uma nova ordem para desenvolver assistência social em caráter promocional. Assistencialismo é uma coisa, e o caráter que traz dentro da promoção pela assistência fraterna cristã é outra totalmente diferente. E aí ele vai enumerando, e Chico coloca isso nesse livro, né, do Candário, dizendo que Emmanuel estabelece como documento. Jesus é assistência, assistência com dever, que é diferente da assistência da obrigação, tenho que fazer porque sou obrigado a fazer, né? Então, espiritismo e assistência e apelo fraterno. Ele colocou 4 itens que devemos desenvolver, a recomendação que Chico faz quando ele lê aquela carta de proposta, uma carta luz, podemos colocar assim, que abre a nossa consciência. Se tudo quanto a gente ainda pensa já faz como caridade, que bom, graças a Deus, já começamos pequeno, mas já estamos a caminho fazendo alguma coisa. Às vezes, nas tentativas que vamos fazendo do acerto, o que a importância é o sentimento que corre em mim e que me move a fazer. Se vou acertar, já passa a ser outra coisa. Se vão apreciar o que eu estou fazendo, já passa a ser outra coisa. Então, quando a criatura adquire essa consciência que desenvolve, que não podemos nos locomover ou existir somente nós e pensarmos no outro, e ele coloca aqui que uma assistência primeira tem que ter Jesus no coração. Se não tivermos naquele dia, com esse sentimento de amor, de fraternidade, porque nós temos que ir, porque o grupo vai, né? O grupo está indo, eu tenho que ir, mas hoje eu não estou querendo, não sei, possa ser alguma situação. Ele recomenda dizer, fique, não vá. Porque não dá mais para fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu tenho que ir, tenho que fazer. Se não for, o grupo vai, não veio, não fez, ou a cobrança, ou a culpa pode estar lá em nós. E a culpa é tremenda para estragar tudo. Então, vamos fazer o quê? Em vez de assistir, vamos ter a humildade de dizer, não, hoje eu é que preciso da assistência. Olha a diferença. Então, ele coloca como regra fundamental que passamos a ser assistidos
se não temos condições psicológicas, emocionais ou físicas de assistir, reconhecemos isso. A humildade é a permanência daquele que se estabelece em harmonia. E Jesus, ele deve e é o condutor da assistência. Ele vai dizer aqui que muitas vezes nós nos colocamos como o condutor dessa assistência e não tem para ninguém. E aí ele fala, olha só que patamar nós chegamos. Quem conduz o processo é Jesus. Aquele que vai para o passe, aquele que vai para a evangelização, aquele que é o coordenador de estudo, aquele que está trabalhando na limpeza, aquele na livraria, o condutor é Jesus, porque nós trabalhamos para ele. É Jesus o condutor. Então, quando eu for por minha conta própria, aí já é orgulho comandando, aí é perigo. Não haverá assistência, e os espíritos falam, vai por conta própria hoje, viu? Segura lá, vai por conta própria. Então, quando a gente coloca Jesus como condutor da ação do trabalho, tudo funciona em harmonia. Assistência já se sentindo como dever de consciência. Não porque, né, eu tenho que ver, a dirigente do centro vai ver, eu estou trabalhando, bota uma fotinha aqui minha. Não, o dever do sentimento, do cumprimento daquela assistência fraterna, que ninguém precisa ver, é espontânea, é natural. Quanto mais natural, espontânea for a ação, melhor ainda, né? Por isso ele fala que o espiritismo é um trabalho que coloca a criatura dentro da linha reta, dentro dessa assistência. Se os patamares e o condutor é o evangelho. E que vai coroar tudo, aquele sentimento dentro do apelo fraterno que sente o cristão convidado a esse chamado que Jesus estabelece para assistir um irmão enfermo. E aí ele desdobra para a gente, porque fora da caridade não há salvação, a dizer, preciso era buscar no coração o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz e que Emmanuel dessicou. Independente dos ensinos de Emmanuel, vejamos alguns princípios que ele estabelece. Entre irmãos não há rótulos de separatismo. Olha só, achei interessante isso. Era desnecessário usar a expressão os necessitados. Está lá na carta que ele colocando isso. É desnecessária, vamos ajudar os necessitados, como se eu não fosse o necessitado. Olha só, você vai fazer hoje, eu vou fazer a caridade para os necessitados, vou visitar aqueles que estão mais necessitados. Ele reeduca a linguagem, não que a ação não seja pelo mérito. Ele reeduca a linguagem, a postura da linguagem e a conduta psíquica que se é expressiva e vê nos gestos, nas atitudes. Ou seja, é a instrução reformulada dentro de um contexto pedagógico, né? Eles usam necessitados somos todos, variando apenas a natureza das necessidades. Isso aí é importante, né? Aí ele reformula outra frase, na mesma perspectiva de desenvolvimento de cada trabalhador, por cursos e oportunidades de tarefa, seria extensiva a todo e a qualquer frequentador que buscasse a casa de oração. Ou seja, havia uma esperança de que as criaturas em fragilidades materiais, culturais, amparados pelos cuidados do centro, se assim quisessem, se transformariam em trabalhadores efetivos dos programas assistentes ou de tarefa em geral, ou seja, seguiriam o exemplo dos homens do caminho. Não nada diferente do que a Casa Espírita propõe, e é isso que a Casa Espírita tem feito. Quer ajudar? Venha estudar, venha se preparar para melhor assistir o irmão. Está tudo certo, é assim mesmo que funciona. Ah, não, eu quero ir para a mediúnica já, eu vou para a mediúnica. Ah, eu quero ir dar palestra, porque né, eu sei dar palestra. Ah, eu quero já dar né, aula para evangelização. Vamos nos preparar, né? Vamos nos reconhecer nas capacidades, na ambiência espiritual que precisa formar em torno do trabalhador, porque não é só entrar no espiritismo, é fazer com que o espiritismo entre em nós, é diferente. Que às vezes nós entramos na casa espírita, mas a casa espírita, pelo contexto espiritual, psíquico, dessa energia, ainda não entrou em nós.
Então, ele vai colocar aqui, dentro dessa condição, o desenvolvimento de cada trabalhador, né? É o curso, que são as oportunidades, as tarefas que se repetem, a harmonização, a vibração, a sintonia que vai criando com a casa espírita e com a tarefa. É diferente, é diferente. Criar essa sintonia, recebendo todo o material, tanto físico como material espiritual. É engano pensarmos, quando vamos para uma tarefa cristã, vamos colocar assim, que nós recebemos aquele material de trabalho e o material de trabalho espiritual. Quem é que está entregando? Porque os espíritos estão nos acompanhando. Falei há pouco que o grande condutor da tarefa é o Cristo. E o que ele nos fala aqui nessa perspectiva de desenvolvimento de cada trabalhador por cursos de oportunidade da tarefa, né? De qualquer frequentador que buscasse. Ele nem fala de trabalhador. Frequentador, porque ele é na potência que existe nele, em potencial, vai se tornar um trabalhador um dia. De quem? Do grande condutor, de Jesus. Então, nós temos que desenvolver tudo nisso aí para sermos, né, esse exemplo que ele nos fala aqui, amparados pelos cuidados do centro, no sentido da assistência espiritual que é dada dentro da casa espírita. O amparo espiritual, quando nós vinculamos a uma tarefa. E aí, os homens do caminho, como eram chamados aqueles que se formavam, né? Depois da partida de Jesus, Pedro formou ali o seu grupo, estabelecendo a casa do caminho, que amparava muito dos irmãos, que eram, entre aspas, ditos como necessitados, e ali iam buscar, né, assistência. Usavam um trabalho assistencial de distribuição de alimentos, de remédios, de roupas e até mesmo os dons de cura como isca para alcançar o objetivo maior, a evangelização do assistido. Olha só, tinha um objetivo já estabelecido, mas era necessário atender pelas vias materiais daquele que chega com fome, daquele que chega com as dores expostas. Como vai evangelizar uma criatura que está com a barriga roncando e vai começar a pregar, a falar da parte espiritual, moral do evangelho? Ela nem vai conseguir ouvir. Isso é uma verdade. Quanto mais se o cheiro bom da cantina está chegando, né? A gente vai ficar aqui com o pensamento. Pois é, já todo mundo já come. Então, ele dava assistência, a gente observar, dava assistência do alimento, do agasalho, mas o objetivo principal era a evangelização do assistido. Isso aí é fundamental. Os primeiros socorros chegavam, mas depois o objetivo final era dar assistência a essa criatura. O processo da evangelização através da palavra, e a gente vê, hoje só mudou o cenário, a palestra, o passe, a conversa, a confraternização, a leitura, o evangelho no lar, isso é o processo terapêutico que vai sendo conectado às assistências da atualidade. Então, ele coloca isso para nós. Procurava transformar o assistido em assistente. Olha, essa é a promoção do ser. Entra como frequentador, mas já sabe, hein? Vai se tornar um trabalhador do Cristo. Exatamente. Assistido, né? E foi assim, e procurava transformar o assistido em assistente. Melhorou um pouquinho, já está fortalecido, meu filho. Auxilia o seu irmão que está do lado. Isso aí é muito importante, né? E ele fala assim, procurava transformar, e foi assim que aconteceu com Gesiel, amparado pelos homens do caminho, ao qual veio a ser o maravilhoso Estevão, que está no livro Paulo Estevão, né? Lembra de Gesiel? Depois da conversão dele, é uma história linda, mas para mostrar a transformação daquele processo de assistido, né, naquele momento que a assistência fraterna dá, como a transformação de ser assistido e ser assistente. Então, assertivas emanuelinas, que Emmanuel traz nesse livro para nós aqui, e respectivos princípios, nesse livro ele vai falar aqui, Emmanuel, através do Chico, o culto da assistência,
E ele fala assim: por que teria Jesus multiplicado os pães para a multidão que ele ouvia a palavra? Muitos já perguntam por que ele fez aquela multiplicação. É que todos estavam com fome, não tinha pão. Jesus também estava aplicando, de primeira ordem, vou dar assistência material, porque estavam todos famintos. E depois ele sobe ao monte e vai evangelizar. Aí todo mundo conseguiu ouvir o Cristo, né? Imagine, ele dá esse exemplo a dizer: de certo que o maná da revelação pudesse atender de maneira total às necessidades da alma no plano físico, não se preocuparia o Senhor em movimentar as migalhas do mundo para satisfazer a turba faminta. É que o estômago vazio e o corpo doente alucinam os olhos e perturbam os ouvidos, impedindo a função do entendimento. E é isso que estávamos falando agora, né? O viajante perdido no deserto, atormentado de secura, não compreenderá de pronto qualquer referência à justiça divina e à imortalidade da alma, em vez que reflete a visão encadeada, a sede que lhe segrega o espírito, em miragens asfixiantes. Ao portador da verdade compete o dever de mistigar-lhe a aflição com a gota d'água capaz de libertá-lo, a fim de que ele reajuste a tranquilidade e o equilíbrio. Precisamos ter essa consciência de o que deve ser feito primeiro. Fala, não, você não vai comer agora, porque não é hora de comer. E a criança está querendo, relutando, porque ela está com fome, por mais... Não, você vai ouvir o evangelho primeiro. Não funciona. Se com a criança não funciona, imagine com um adulto. Fala que ele não vai comer, e aí, né? A coisa não. Vai fazer o evangelho com a barriga roncando. Se as páginas, se o texto for longo, então, não vai querer fazer, né? Se as aflições forem longas, não vamos ler, porque não vou conseguir ouvir nada. Ou seja, pode até permanecer quieto no lugar, mas não vai assimilar, não vai, né, trazer esse sentimento para a alma de renovação. Então, Jesus foi o primeiro a exemplificar. Vamos alimentar as criaturas, os irmãos, agora já serenos, alimentados, eles podem absorver a luminosidade do evangelho, sem pretensão nenhuma. Então, vamos colocar dentro dessa perspectiva que ele nos faz, né? Porque precisamos atender de forma correta. E muitas vezes nós queremos fazer sobre a nossa vontade, sobre a nossa imposição do que nós achamos que é melhor. Não. Como deve ser estabelecido por Jesus, pelo evangelho que ele nos traz. Então, a primeira vontade é a vontade de Deus, e depois a nossa. Então, se a gente tem em mente que Jesus atendeu primeiro materialmente aquelas criaturas, não, é depois da janta, ninguém vai comer nada agora, só depois da janta. Primeiro o evangelho, primeiro é Jesus, a criança ou o adulto, né? Então, observamos sobre essas situações. A ordem das coisas fazem a diferença, sim. Então, buscar no código fora da caridade não há salvação, ele dizer para nós. Quando Jesus apontava que seu evangelho estaria principalmente no coração de quem quisesse por ele nortear-se, não foi uma mera alusão em estilo figurado. Vejamos o que nos diz o codificador a respeito disso. Allan Kardec, inspirado pelos espíritos, cuidou de brindar-nos com preciosas elucidações acerca da caridade no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O evangelho esperado pelos apóstolos não traria a descrição das ações do bom samaritano, né, que está aqui entre aspas, da caridade para com os criminosos, outra também, as exortações da irmã Rosália, outra também, né, o exemplo da mulher discreta e amorável que levava. Ela deu o exemplo. Esses aqui foram exemplos. O do bom samaritano, né, da caridade com os criminosos, e até a irmã Rosália, que ensina a sua filhinha, que quer ajudar na assistência fraterna, que é a caridade que nós estamos falando, ela ensinou, então vá, confeccione você mesmo, porque fazer a transferência da ação é fácil. Ah, eu gostaria de ajudar fulano. Você pode ir lá e fazer isso por mim? É fácil, né? Terceirizar a promoção, ela não vai chegar em mim, se assim eu proceder. Eu preciso fazer ação, tirar do pensamento, sentir e agir e fazer, para que isso possa mover em mim as situações, né, do crescimento. Então, ele já coloca, nada de terceirizar, né? Ora por mim, vamos orar, claro,
vamos orar. Mas nós também vamos fazer a oração. Deixa tudo, olha lá, pede os espíritos, fala com Marisa, bota meu nome lá no livro, bota meu nome mediúnica. Vamos colocar, vamos pedir. Mas é imprescindível que eu faça a minha parte. Eu preciso fazer parte do processo de promoção se eu quero me promover. Agora, se eu não quiser, posso ficar estagnada. Então, a partir do esforço que eu faço, eu peço oração, mas eu também faço a oração. Eu oro por mim, eu trabalho, né? Eu insisto, eu persisto para domar as minhas más tendências. E assim é esse esforço que é visto pela espiritualidade. Pode nem acontecer, mas o esforço que eu fiz para poder atuar no campo dos meus objetivos, ele é muito válido. E isso me promove a resistência moral. Não quer dizer que não aconteceu no material, mas cresceu moralmente. Criou capacidade de resistência moral para permanecer insistindo e persistindo com o próprio desenvolvimento. Apesar de certas situações, nós estamos aqui caminhando com Jesus. Então, no livro dos médiuns, nessa questão se refere também a essa situação. Na questão 350, Allan Kardec coloca: se o espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ocorrer senão pelo melhoramento das massas, a qual não chegará gradualmente, a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos. Então, olha a pressa aí do Cristo, nenhuma. A pressa de Deus, nenhuma. Porque sabe que nós caminhamos devagar. Somos lentos na questão moral ainda, né? Então, ele pergunta se o espiritismo deve, como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade. Vai sim, cada um no seu tempo, cada um no seu desenvolvimento. Outros já aceleraram, já compreenderam o processo, chegaram mais rápido pelo esforço que fizeram. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita ou cristão? Pelo esforço que faz para domar suas más tendências, né? A gente vê aí, é a persistência dentro do trabalho, do melhoramento dos indivíduos. E aí ele coloca: é impossível melhorar as criaturas sem evangelização específica. É interessante, né? Sem estar perto do evangelizando. A gente tem estudado muita distância, né? É bom, é válido. Agora, dá uma assistência direta, presencial, e vamos ver a diferença. Vamos fazer um curso com os espíritos à distância. Eu na minha casa, deitada no sofá, e os espíritos lá, e eu assistindo. O iPhone ali, o Zap, né? O Instagram. Alguém vai? A gente estuda, né? Completou o curso, né? Nem terminou de assistir a palestra. Então, a gente vai observar, olha a diferença, estar perto dele, olha, sem ampará-lo dentro do possível, em suas necessidades materiais, é amortalhar-lhes qualquer expectativa de melhoramento, pois a dor mal sentida atrofia a sensibilidade em torno do bem. Ele vai desenrolar nesse texto aqui, é tão interessante, lindo esse texto, porque quando nós nos candidatamos a ser um assistente fraterno na casa espírita, ou dentro do nosso lar, onde quer que a gente queira, é possível fazer, tenha em mente que nós já criamos um vínculo com aquele assistido. Ele não é o assistido de ocasião. Hoje estou com a vontade de ser um assistente fraterno, de fazer a caridade. Eu vou lá, vou no centro, vou dar um abraço. Que bom, é maravilhoso. Mas à medida que eu decido e tenho um objetivo nobre, isso a gente tem que observar. Porque às vezes a gente quer dar assistência a certas coisas que não têm o mesmo valor de que agrega e necessita o espírito. A gente está só fazendo uma massagem no ego, que é bom para a gente. Mas quando nós nos colocamos como objetivo de assistir, de orar pelaquela pessoa, eu já criei um vínculo com aquela pessoa. No grupo de oração, a pessoa coloca lá, ou botou um nome na casa espírita, ora por mim, vocês já criaram um vínculo com aquela criatura. Olha só o que ele diz que é sério. E isso abre a nossa consciência de que não basta somente querer fazer a caridade. A partir do momento que eu me coloco nessa tarefa, eu crio um vínculo com a espiritualidade que acompanha esses trabalhos de perto. Eles não estão longe e deixando a gente à revelia, não. Eles nos acompanham. Então, eu já não posso fazer, é hoje que é o dia, né?
E nessa criação desse vínculo moral e espiritual que se estabelece, eu dou um direcionamento, uma assistência, que ele falou no primeiro slide, de coração a coração. Não é ficar vigiando a pessoa, não, que é diferente. É ter a mente conectada àquela situação, colocando o sentimento de energia que me ligou e me conectou àquela criatura. Assistência fraterna vai vir da ação do trabalho que eu faço no meu trabalho individual, da assistência do passe, da assistência do grupo de estudo, essa assistência que se conecta e como irriga em mim em direção àquele, porque eu estou conectada com aquele sentimento que me vinculou. Ele falou no início, porque nós somos necessitados, todos somos. Então, à medida que eu reconheço isso e trabalho nessa perspectiva, tudo se conecta. E tudo se abastece, e tudo se alimenta daquilo que eu me alimento. E é isso que ele fala aí. Então, olha a importância que nos traz para isso, né? Então, estar de perto é estar com o sentimento conectado. A pessoa está no Brasil, mas você está conectada em sentimento com ele. Essa é a importância fraterna da assistência. Imagine perto, no sentido do coração. E se fisicamente é tão bom e dá bom resultado, imagine se estamos conectados diretamente com o coração, com essa proposta. Tudo flui bem mais. Então, a doutrina espírita, num apanhado dos seus ensinos sobre a prática da assistência e promoção social, propõe-nos 3 dimensões indispensáveis. É que nos fala Chico nessa carta. A afetividade, que é a base para se chegar ao amor. A pedagogia, base para alcançar uma mínima instrução. Ele nem fala para chegar, né, ao doutorado, digamos, né? A mínima, né? A sociabilidade, base sustentadora de um convívio salutar. A criatura que convive socialmente saudável e feliz, ela pode ser uma sustentação de energia capaz de envolver. E a gente sente isso, esse clima, na casa espírita também, que deve ter essa base que dá sustentação de ânimo, de reânimo para nós, quando nós estamos aqui nos confraternizando também. Então, a base para chegar do afetivo é o amor, né? Do ensino, da instrução, da pedagogia, a gente tem que ter pelo menos o básico de conhecer os princípios da doutrina espírita através dos cursos que a casa promove. E é importante estarmos vinculados a um estudo para estabelecer um trabalho, um posto de trabalho. E a casa espírita é um posto de trabalho. Por isso ela prepara, né? Prepara aqueles candidatos à assistência fraterna através do estudo das instruções. Por isso estabelece para cada um de nós, dentro das políticas sociais, que está inserida também no contexto da doutrina. Não é a política que deve influenciar o espiritismo, como muita gente pensa, e sim o espiritismo colaborar para a melhoria da sociedade, ensinando o pouco a pouco, pois a doutrina é universal e o universo é o templo de Deus. Como que o espiritismo pode influenciar dentro das políticas sociais? Não estamos falando de politicagem, de partidos, estamos falando da política social, que é a contribuição para o desenvolvimento da sociedade, que é saudável. Como podemos, através do exemplo, mas para isso temos que nos instruir, nos preparar para dar o nosso exemplo, para dar o nosso testemunho. Porque muitas vezes nós vamos observar que nós influenciamos, estamos o tempo inteiro influenciando uns aos outros, pela nossa fala, pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Se assim os espíritos, na questão, qual é a questão? Que fala que os espíritos nos influenciam muito mais que imaginais, são eles que nos dirigem, na questão 457. Então, é mais ou menos. Então, o que acontece? O que acontece se eles, os desencarnados, nos influenciam muito mais do que a gente pensa, né? Imagine nós, encarnados, com todo esse potencial que agora abre a consciência do conhecimento, que é a doutrina espírita, para nos auxiliar nessa alavancar tanta explanação que acontece. A mídia está aí, farta, é palestra, ninguém fica sem. Todos os canais acionados falando de espiritismo. E como é que nós podemos influenciar
através do nosso comportamento, da nossa fala, e o primeiro exemplo ele vai dar desdobrando também, como ele fala da assistência do culto no lar, é dentro da nossa casa. Parte dali todo o exemplo para a socialização da influenciação dentro do contexto da sociedade. Porque lá fora a gente pode até ser muito bom, né? Mas dentro da casa nós somos o que somos. Então ele coloca que podemos sim melhorar, colaborar com a sociedade. Mas para isso nós vamos nos instruindo o que a doutrina nos faz. A eficácia do empreendimento estará muito mais no coração das pessoas do que nos documentos frios guardados nas gavetas ou nos registros de uma ata fria. Olha só, isso aqui, a parte de baixo, é técnico e é necessário anotar, mas é muito mais o empreendimento dentro desses critérios que estamos falando, né? Do coração a coração, porque um documento é uma situação. Saindo das situações que precisam promover, é a ação do comando da criatura para com o outro. E se ela não estiver imbuída do sentimento de amor para a realização, ela perde todo o seu conteúdo e toda a sua objetividade de existir. Somente foi catalogados números, pontuados situações. E se ficarmos na parte técnica do que deve ser e como é, não sairemos do patamar da evolução, porque temos que aplicar o amor, temos que aplicar essa ação que nos ensina Jesus o tempo inteiro. Ele fala, faz o outro, aquilo que gostaria que fosse feito para com você. O tempo inteiro ele estabelece normas, critérios, sem impor. É interessante. E o evangelho é linha reta, ela não impõe, não obriga. É explanado, espontâneo. Cada um absorve na sua necessidade. Cada um absorve dentro da condição moral e espiritual de que está. Agora, se estivermos cada vez mais investindo nesse crescimento, através dos estudos, nos preparando, será entregue mais convites de oportunidade de trabalho. Como poder entregar mais convites de oportunidade de trabalho se o trabalhador ainda não está pronto? No sentido do mínimo que ele colocou no slide atrás, o mínimo da evangelização. Ele não pede para passar 10 anos estudando para depois você ir fazer um trabalho de assistência. O mínimo. O que é que eu entendo por mínimo? Vai depender da minha necessidade de compreensão. Tem criaturas com uma semana estudando, já captou. Outra com 10 anos. Cada um desperta de acordo com a sua necessidade. Mas o que vale é entender que essa capacidade ela é estabelecida para todos. Porque o amor aonde está sendo colocado, estudado, analisado e principalmente vivenciado, tem possibilidade de florescer. E é nessa condição de florescer que nós já estamos, e a doutrina já coloca para nós isso, que temos condição de assistir o irmão, mesmo em condições que talvez eu não esteja fisicamente, que é diferente da condição espiritual e moral. Às vezes estamos nas condições físicas, mas o espírito está perfeito, o espírito está ótimo. O que parte desse sentimento auxilia, ajuda. Temos que ver tudo isso. Então, aqui ficamos com essa proposta, que é, sem dúvida, uma proposta de reforma íntima dentro das bases do Evangelho de Jesus. Então, amigos, aqui nesse momento, finalizamos e desejamos a essa casa, desejamos aos amigos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que essa proposta continue renovando por mais e mais anos, que a assistência moral e espiritual das forças que partem daqueles que já é a sustentação maior do universo, os construtores, possa continuar dando sustentação a essa casa, fortalecendo os trabalhadores para que possamos caminhar